dos seus sonhos. Até que a pessoa certa se apaixonou por ele. Daí nasceu... Senhoras e senhores, colegas de trabalho, a todos muito bom dia. Vamos ao nosso dia de trabalho. Hoje é dia de trabalhar. A força da mídia regional em um mundo globalizado e digital. Esse é o nosso assunto do segundo Congresso dos Diários do Interior do Brasil, que acontece aqui em Brasília. Muito bom dia a todos. Nós queremos mais uma vez agradecer quem nos apoia para que tudo isso aconteça, a Oi, Sebrae, Correios, Caixa Econômica e Petrobras. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje com as boas-vindas do presidente da ADI do Brasil, Amer Félix Ribeiro. Por gentileza. Vamos lá. Bom dia a todos. Queria fazer um cumprimento especial aos dois secretários de Estado aqui de Santa Catarina, no Paraná, que nos prestigiam nesse momento, e estender o cumprimento às demais autoridades, nossos parceiros, nossos presidentes, palestrantes e todo mundo que nos prestigia nesse momento. E assim, gente, ó, cada um que a gente enxerga aqui é uma possibilidade de negócio que acontece, sempre digo, um empresário batalhador, né? Só nós sabemos o nosso dia a dia e as nossas batalhas que a gente enfrenta, né? Quando a gente fala de mais, eles dizem que é demais. Quando é de menos, é de menos. Quando é médio, então a gente tem que ir tocando a vida e tocando os nossos negócios. Meus caros associados e parceiros, é bem rapidinho, tá, gente? Gostaria de agradecer a presença de todos que já nominei aqui, destacar o esforço na realização do segundo Congresso de Diários do Interior do Brasil. Como veículos de comunicação social, esperamos que hoje o exercício da informação, da discussão e principalmente do debate fortaleça o entendimento do nosso projeto integrado, que já é pura realidade nos estados e no Brasil. Que esse exercício contribua para a continuidade de nossa cobertura editorial vencedora, e equilibrada, de uma grande e só voz, sem perder de vista, principalmente, as nossas convicções. E também a nossa realização desse congresso. Tenho certeza que esse será o principal sentimento compartilhado hoje, em mais um momento histórico da ADI Brasil. E também da Central Diários, que é um componente geral de todos os jornais que nos prestigiam. Assim, ó, de perseverança, e sempre na busca constante por sustentar o nosso título cada vez mais percebido como a maior rede de diários no interior. Ontem nós tivemos a prova disso, hein, gente? Nominalmente citado por quem conhece o Brasil e conhece o nosso negócio, que começa a despontar em todos os níveis. Então, hoje eu lhes digo que os desafios diante de nós, claro que são bastante reais, e são muitos. Chegou a hora de, mais uma vez, reafirmar o nosso espírito resistente, optar pela nossa melhor história. E volto a repetir, a mídia do interior está na moda. E de levar adiante essa posição preciosa que atingimos e de que juntos, né, gente, não adianta, somos melhores. O pessoal às vezes diz, olha, eu monto um negócio lá, mas tem gente que não vem. Tem que insistir, gente. Tem que insistir, é o nosso jeito de insistir, pedir, trazer mais gente juntos, né? Então, esse ano, nossa programação traz experiências, né, de profissionais renomados do jornalismo. Para concluir, então, a ADI Brasil agradece novamente aos realizadores desse evento, a todos os apoiadores, e reforça também o agradecimento à prestação dos serviços da Central de Comunicação, em particular o meu parceiro aí, Adriano Calil, Betico aqui, e toda a equipe da Central de Comunicação que está aqui em Brasília, que é a gestora nas relações comerciais e executiva da ADI Brasil, e coordenadora do evento. Como também atua como importante mobilizadora na articulação dos interesses dos diários.
Então, você, associado, parceiro, meus sinceros agradecimentos pelo apoio no decorrer desse tempo. Eu sempre digo, ó, a nossa turma não é muito grande, mas ela faz um barulho desgranado. E eu sempre digo, a gente é pobrinho, mas é limpinho, tá certo? Então, a troca de ideias, tá, no decorrer desse evento, como que vemos hoje, por acreditar que os diários juntos são mais fortes e conquistam mais. Então, assim, gente, um bom dia de trabalho, obrigado pela presença. Quero registrar, assim, ó, o senador Aécio Neves já nos confirmou para 12h30, uma conversa conosco aqui, vamos abrir também, né? Isso aqui é um espaço democrático que a gente deve, né, Toninho? Toninho de Minas aí, mais o Walter Cruz aqui que está nos ajudando. Então, pessoal, muito obrigado. Bom dia de trabalho ao 2º Congresso Diário do Interior. Obrigado. Presidente, eu peço ao senhor que permaneça aqui na frente. Vamos convidar os presidentes de ADIs estaduais para que façamos uma foto histórica aqui, depois nós começaremos a trabalhar. Do Rio Grande do Sul, Jonas Alei da Silva, está aí? Por favor. Gedaías Pereira Belga, a Margarete Cedras, o Antônio Carlos Campos, Elias Soares, Alfredo Barbara Neto e também da Adjore São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, Carlos Baladas e do Rio de Janeiro, Paulo César Caldeira. Por favor. Prontinho, muito obrigado a todos. Podem retornar aos seus lugares. Agora sim, vamos trabalhar, gente. O primeiro painel que nós teremos hoje, no 2º Congresso dos Diários do Interior do Brasil. Vamos chamar o moderador deste painel, Eduardo Tesler, Benovation Media Group, por gentileza. Será moderador e presidente deste painel. Nós teremos a palestra Ajustando a Sintonia entre Instituições e Cidadão. A exposição será do que convidamos para que suba ao palco, do Marcelo Catani, que é secretário de Comunicação do Estado do Paraná. Nelson Santiago é jornalista e secretário de Comunicação do Estado de Santa Catarina. Convidamos também para a participação, que já está aqui, o presidente da ADI Brasil, Amer Félix Ribeiro. Também convidamos o presidente da ADI do Paraná, Gedaías Belga. E o presidente da Adjore São Paulo, Carlos Baladas. Bom, então para o primeiro painel, passamos a palavra ao Tesler. Bom trabalho a todos. Alô? Bom dia, bom dia. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, por estar aqui na frente, coordenando essa mesa que é fundamental para o futuro dos jornais do interior de todo o Brasil. Eu tenho algum conhecimento dos jornais, tenho viajado bastante interior e conhecido bastante a realidade, às vezes dura, dos jornais, e a gente sabe, como disse o presidente Amer ontem, esse leão que se mata por dia para poder colocar o jornal nas bancas e em versões digital e
processar conteúdo, que é a nossa função fundamental. Quero dizer que nesse processo de progresso que eu tenho visto até no mundo, do que tem acontecido nas comunicações, tem acontecido um pequeno processo que é muito importante a gente entender, de desintermediação. Essa é uma palavra que está na moda, está se falando muito, que é jornais que são irrelevantes, jornais que não têm sentido de acontecer. Qual é a função de um jornal, né, de um meio de comunicação? Ele está no meio, ele está exatamente no meio do processo entre o conteúdo que acontece, ele vai buscar esse conteúdo, então ele tem audiência, leitores, quer dizer, ele busca, os leitores procuram o jornal para saber do conteúdo, e os anunciantes que colocam o anúncio lá porque ele tem a audiência na mão. Então ele é um intermediário de informações entre cidadão e o mundo, né? Entre os fatos, os anunciantes e os leitores. Então, jornais que não são relevantes estão perdendo essa função de intermediários, porque eles passam a não ser necessários, porque o conteúdo chega diretamente à audiência. Só que os jornais do interior, os jornais das comunidades, conseguem ainda ser extremamente relevante, porque ele tem o poder de chegar em todos os cantos da sua pequena aldeia, vamos dizer assim, das suas comunidades. Então, é esse o papel de relevância que a gente não pode perder, o de ser o intermediário necessário e inteligente para buscar as informações que acontecem em toda a nossa área e sermos o catalisador dessas informações para provocar a vinda da audiência e a atração dos anunciantes. Bom, esse é um assunto extremamente complexo, mas é bom de a gente entender, porque é a partir daí que, por exemplo, os secretários de Estado que aqui estão entendem da necessidade de apoiar a mídia regional. Como os jornais são necessários, como os jornais são importantes, os anunciantes e também as instituições entendem da necessidade, da facilitação que existe a partir dessa mídia. Como eu não sou o dono da palavra aqui, eu sou só o moderador, eu já estou falando demais, eu queria convidar primeiro o secretário Santiago, de Santa Catarina, que conhece bastante também a realidade de todos os municípios de Santa Catarina, para nos dar um panorama sobre essa importância da mídia regional para diminuir a distância entre instituição e cidadão. Por favor, secretário. Alô. Funcionando também? Tá um pouquinho mais baixo, mas tá bom. Bom dia a todos que estão aqui no palco, os que estão aí nos assistindo. Eu acho que hoje já não se discute mais a relevância da mídia regional. Esse é um passo que já foi superado. Hoje discute-se como se pode usar da melhor forma possível a força que já se sabe que a mídia regional tem. Acho que esse é o aspecto agora. Isso por parte de nós anunciantes, em especial governos, que têm uma obrigação constitucional, inclusive, de informar ao cidadão tudo o que está fazendo e prestar contas do seu trabalho como poder público. E nós temos uma característica específica no setor público, que nós não temos nicho para nos comunicarmos. Nós temos que nos comunicar com todo o cidadão, seja homem, mulher, jovem, velho, classe A, classe D. Então, a nossa comunicação tem que ser universal. O que nos dificulta o trabalho quando a gente vai fazer um plano de mídia, e nos faz recorrer ainda mais à mídia regional. E aí eu vou falar um pouco da realidade específica de Santa Catarina, que obviamente é o chão que eu conheço bem, porque nós temos, por exemplo, no nosso estado, uma situação, uma primeira que é sui generis. Nós somos o único estado do país onde a maior cidade não é a capital. Santa Catarina, a maior cidade é Joinville, não Florianópolis, que é a capital. Isso é o único do país. Isso já mostra um pouquinho que nós temos uma característica um pouco diferente. E nós temos vários polos regionais muito fortes, Blumenau, Criciúma, Chapecó, várias cidades que são polos no nosso estado. E não há nenhum jornal impresso que seja hegemônico no nosso estado. Ou seja, não há um jornal impresso que seja líder em todas essas regiões. Aliás, não há, Amer, que é meu conterrâneo aqui,
não há nenhum jornal impresso em Santa Catarina que seja líder em 2 desses polos regionais. Nós temos o maior jornal do estado, que é líder na capital, na Grande Florianópolis, né? Mas se você vai a Blumenau, é outro líder, em Joinville é outro líder, em Criciúma é outro, em Chapecó é outro, né? Então, nós temos uma situação bem sui generis, o que nos leva exatamente a usar bastante, com muita ênfase, a mídia regional, né? Porque se nós queremos que a nossa mensagem chegue nesses polos regionais e nas outras cidades menores, é preciso sim que nós usemos a mídia regional, não é? Então, nós temos feito isso com bastante ênfase nesse governo. E temos um exemplo acontecendo neste momento. Nós temos lá um programa de obras, de realizações do governo, que a gente criou uma marca que nós chamamos Pacto por Santa Catarina. E o Pacto tem diversas obras e realizações espalhadas por todo o estado. E nós estamos agora, nesse primeiro semestre, fazendo uma prestação de contas do Pacto para a população, e decidimos que não iríamos fazer uma campanha única, uma campanha estadual a respeito do Pacto, não é? Porque para o cidadão do Norte não interessa muito a obra que está acontecendo no Sul e vice-versa, não é? Então, nós dividimos o estado em 6 grandes regiões, 6 macro-regiões, e fazemos campanhas específicas naquelas regiões, seguindo basicamente o recorte das 2 maiores redes de TV do estado, né? Recortes regionais que eles têm quase em comum. Então, nós fazemos uma campanha no norte, uma no sul, uma na Grande Florianópolis, no Vale do Itajaí, no oeste e outra, e assim por diante. E regionalizamos então a campanha na TV, seguindo esse recorte, em seguida, ou paralelamente, nas rádios e nos jornais regionais, né? Então, já fizemos 3 campanhas dessas, temos mais 3 entrando agora, uma entrou essa semana, na verdade, mais 2 entrando no ar agora, metade de maio e começo de junho, fazendo essa prestação de contas, e sempre com ênfase nos resultados regionais. E nós conseguimos potencializar esse trabalho exatamente usando a mídia regional, né, e os jornais especificamente. Esse é um trabalho, digamos assim, macro que nós estamos fazendo agora. E nós adotamos uma outra política de 1 ano e meio para cá também no governo do estado, que é o de fazer pequenas campanhas regionais sempre que há a inauguração de uma obra ou de um serviço relevante para o cidadão. Também seguindo a lógica regional, né? Quando o governador inaugura uma grande obra em Blumenau, ele faz lá o ato, e em seguida nós fazemos uma campanha nas rádios e nos jornais locais de Blumenau ou dos municípios vizinhos, dependendo da abrangência da obra, né? Comunicando aquele fato à população. É a forma que a gente encontrou mais eficaz de fazer uma conversa direta, né? Uma interlocução direta com as pessoas que estão naquela região, né? E tem dado realmente um resultado muito grande. E, aliado a isso, temos buscado também algumas ferramentas de redes sociais, né, que também nos dão essa possibilidade de recorte, de regionalização, né? Através de uma ação, por exemplo, de Facebook, você consegue recortar, né, as pessoas que acessam o Facebook que estão na cidade X, né, ou na região Y, e a gente tem feito isso casado com a mídia tradicional, digamos assim, a mídia offline, né? Então, são ações que têm sido feitas e que eu acho que não é nenhuma grande novidade, mas que mostram cada vez mais a importância que tem a mídia regional para a comunicação, especificamente do nosso governo do estado. E é uma pena que o ministro não tenha podido estar aqui para conversar conosco a respeito, mas basta cada um de nós ligar a TV, ler os seus jornais, ouvir as suas rádios nas suas regiões, para ver que o governo federal também está fazendo isso, né? Eu vejo vários VTs de campanhas lá em Santa Catarina, em que o governo federal destaca obras que está fazendo especificamente em Santa Catarina, né? Então, vejo que o governo federal também tem seguido nessa linha, que eu acho que é cada vez mais uma tendência, né, das pessoas quererem saber mais o que está acontecendo no seu quintal próximo de si, né, porque, obviamente, isso tem muito mais relevância para essas pessoas.
Muito bem, muito obrigado, secretário. Queria saber do secretário Catânia do Paraná, como é que está a situação lá no estado vizinho, então, vizinho Santa Catarina, por favor. Bom dia, bom dia. Alô, alô, alô. Queria inicialmente fazer uma saudação, um agradecimento ao Amer, ao Bitico, ao Adriano, por essa oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo informal com vocês, com o Nelson, Gedaías, nosso companheiro aqui de São Paulo, e enaltecer um trabalho muito importante que foi feito no Paraná, de recuperação. Eu acho que vou me permitir aqui fazer uma reconstituição histórica de um novo momento de respeito e diálogo com os veículos, a mídia regional, né, os veículos de comunicação, não só jornais, mas rádios e emissoras de TV, que estão presentes na vida de cada uma das 399 cidades do Paraná. O governador Beto Richa assumiu o governo em 2011 e ele sucedeu um outro grupo político que desprezou a mídia de forma generalizada, não só os pequenos jornais do interior, as pequenas emissoras de rádio, mas também os grandes grupos de comunicação do Estado. Então, houve um desmonte da estrutura de comunicação no Paraná desde o ano de 2006. Então, nós iniciamos um trabalho sobre o terreno arrasado, né? Não havia nem estrutura na Secretaria de Comunicação quando nós assumimos. E justamente essa experiência com o contato com os veículos de comunicação regional deu uma grande força, uma grande alavancada no projeto de comunicação do Estado do Paraná. Pela primeira vez em muitos anos, nós pudemos estar em visitas, em contato, em reuniões com as mais diversas associações de meios, a ADI, a DJORE, a ERP, no caso das rádios, fazendo uma circulação, tendo uma presença constante em todo o interior, para que todos vocês tenham uma ideia. O Paraná hoje tem uma distribuição 70-30, 70% da massa está nas cidades do interior do estado e litoral, 30% na Grande Curitiba. E nós tivemos um grande êxito, Amer, aplicando uma regra básica, uma determinação do Beto, que foi o ouvir. Ouça as experiências, a opinião, crie as oportunidades para um diálogo sadio, dê a oportunidade para que os empresários, para que os jornalistas, para que os radialistas, os radiodifusores expressem a sua opinião, a sua indignação, o seu ponto de vista sobre como podem ser relevantes na construção de um Estado melhor para todos. E nós fizemos isso de uma maneira muito simples, muito humilde, sem a pretensão daquele encastelamento. E o Nelson, como é um representante dessa nova geração de gestores da área de comunicação, sabe o quanto é importante o secretário estar permanentemente visitando as cidades do interior do Estado. E tem sido assim. Nós temos hoje aqui conosco, né, o Gedaías, que é o presidente da ADI, e o Frank Silva, que recentemente assumiu o Sindicato dos Proprietários de Jornais e Revistas do Paraná, né, quebrando o monopólio dos veículos, dos grandes veículos de comunicação de Curitiba há quase 3 décadas, né, Frank? Acho que demonstrando com isso o respeito e o fortalecimento da mídia regional. Eu só queria acrescentar um fator determinante ao que o Nelson colocou, e colocou muito bem, sobre a estratégia. Nós seguimos basicamente as mesmas estratégias, né, de recorte regional, regionalização de mídias, fortalecimento em regiões onde as curvas de pesquisa não são tão satisfatórias, intensificação,
Com o trabalho pulverizado e democrático, a gente consegue atingir muito melhor os alvos, quando antigamente só se faziam campanhas guarda-chuva estaduais, né? Um grande erro do passado, que era você comunicar um grande conceito de forma estadual, utilizando o mesmo mix de comunicação. TV, rádio, jornal, a agência de propaganda criava uma campanha conceitual, você simplesmente distribuía a verba como indicam os critérios técnicos e programava, né? Então, você não tinha um resultado de comunicação tão contundente, tão robusto como nós temos hoje, acredito que em Santa Catarina, no Paraná. Eu queria fechar essa primeira participação também em cima do que o Tesser colocou no início, que é o grande desafio que vocês têm como produtores de conteúdo local, de serem os grandes abastecedores dos canais de consulta, de relacionamento e informação que as redes estão possibilitando hoje para a audiência. Se fala muito, né, se propaga muito sobre o fim está próximo, a visão pessimista, a dificuldade que é todos nós. Eu sou jornalista, sou oriundo do jornal, já encartei jornal, já penteei telex, e tenho, né, uma afeição muito grande por todos vocês que fazem do meio jornal um importante documento, um registro documental da história do Brasil. Mas essa facilidade que nós temos, aqui vamos buscar uma informalidade, de nós temos a facilidade de agregar o conteúdo, produzir e fazer circular o conteúdo da pequena informação, da informação relevante para aquele polo, para aquele bairro, para aquela cidade. E isso é o que vai contar a partir de agora com as novas métricas de avaliação, audiência, é o cruzamento do potencial, do alcance que vocês podem atingir regionalmente com o conteúdo que cada um produz. Então, somos parceiros da ADI Brasil, temos respeito e sabemos o valor do trabalho de cada um dos senhores. Vamos continuar aí, e eu proponho que a gente faça um bate-papo, né? Abra a palavra, possa conversar, possa trocar ideias, porque para nós é muito importante também ouvir da plateia, ouvir dos senhores, dicas, a formulação de novas ideias, para que a gente possa estar num processo contínuo de melhoria, de fortalecimento da mídia regional. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Nós já vamos abrir em seguida a palavra, mas primeiro vamos respeitar os convidados que estão aqui em cima do palco. Então, eu gostaria de solicitar, de pedir ao presidente da DJORI Baladas, só para dar um panorama da sua região, como é que está essa situação da relação das instituições com o cidadão, por favor. Vamos aqui. Alô, agora. Alô. Oi. Tá bem. Bom dia a todos. Só lembrando aqui aos presentes que o jornal foi o primeiro veículo de mão dupla da história da comunicação, né? Hoje, o trabalho que as redes sociais fazem, né, a carta do leitor fazia, era isso, né? E o jornal foi o primeiro veículo, então, que dava ao cidadão, e dá ainda, lógico, né, ao cidadão, a possibilidade dele se comunicar com as instituições, né, sejam elas públicas ou privadas, né, as empresas, o governo, né, através do painel do leitor, ou carta do leitor. Cada jornal tinha um nome ali para aquela correspondência. E eu sei que muitos governantes, a primeira coisa que ele, antes de ler, depois da primeira página das manchetes, ia ver a carta do leitor. Isso era mais importante para ele do que
a própria opinião do jornalista, o próprio editorial do jornal, né? Muita gente se baseava naquilo, nas cartas dos leitores. Então, o jornal ele possibilitou essa cultura de relacionamento que hoje os governos, como disse o representante aqui de Santa Catarina, o governo de Santa Catarina, está se aproveitando nas redes sociais, né? Hoje, elas, em grande parte, agilizaram e substituem um pouco isso. Eu quero relatar uma experiência aí em relação à mídia regional, né, voltando ao tema, basicamente, que está se procedendo lá na nossa região, apesar de ser uma região muito próxima da capital, é o interior, que é a região do ABC. Nós temos lá na cidade de São Bernardo, o prefeito Luiz Marinho tem também se preocupado com isso, porque lá é uma cidade de 800 mil habitantes, uma área territorial muito grande, né? E todos aqui sabem, né, são do interior, para você ter, é muito difícil você ter um jornal ou um veículo de comunicação para se comunicar com 800 mil habitantes, 800 mil pessoas. Então, o prefeito Luiz Marinho, com a ajuda, inclusive, da Adjore São Paulo, tem procurado, né, e tem investido nos jornais locais, jornais de bairros, que pegam determinada região. Então, muitos aqui não conhecem, mas, por exemplo, tem o São Bernardo, como Santo André e grande parte do ABC, ele é cortado pela represa Billings. Quem conhece São Paulo já foi para Santos, ali para o litoral de São Paulo, via Anchieta, o imigrante sabe que, ou pegou o Rodonel, sabe que a nossa região é cortada todinha pela represa Billings, né? E lá em São Bernardo tem um jornal que é chamado Jornal da Balsa, que ele é distribuído basicamente na balsa que leva os moradores de um lado ao outro da represa, né? Hoje a população na área mais afastada da cidade, além da represa, vamos dizer, é uma população que cresce. Então, nós tivemos lá, hoje, já um jornal que circula para aquela região. E em outras regiões bastante densamente habitadas, lá, como Ruth Ramos, enfim, né? E o prefeito, como o governo federal, como os governos estaduais, aqui presentes, citados, o Paraná e Santa Catarina, são grandes exemplos, né? Quizá São Paulo pudesse fazer isso, né? Nós também temos lá um governador que atualmente não tem dado muita atenção para a mídia regional, né, ou pouca atenção para a mídia regional, mas o prefeito Luiz Marinho ele tem investido nessa experiência, também transmitir localmente, né, as informações, fazer o recorte das informações, daquilo que tem que transmitir, para os jornais locais, jornais de bairros, ou jornais que atendem micro-regiões dentro de São Bernardo, né? E a Adjore está tendo um papel fundamental em qualificar esses jornais, em orientar como eles devem proceder. Nós estamos fornecendo o certificado de circulação, que é seguindo a Lei 12.032, também é uma exigência, isso, né? As agências que atendem o governo lá da prefeitura ou a prefeitura de São Bernardo, eles estão exigindo o certificado de circulação. A Adjore, seguindo os preceitos do Instituto da Federação Internacional dos Birôs de Auditoria, nós estudamos todo aquele documento, né, que tem um instituto internacional, uma federação internacional que orienta todas, basicamente, as auditorias do mundo todo. Nós estudamos aquele documento e formatamos e formulamos um sistema de auditoria, de circulação e de tiragem desses jornais, né? E tem funcionado muito bem. E a comunicação do prefeito, da cidade, do mandato do Luiz Marinho, tem se potencializado através dessa experiência que repete, basicamente, o que Santa Catarina e o governo federal e o governo do Paraná têm feito. É isso. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Queria aproveitar ainda a presença aqui do presidente da ADI do Paraná, Judaías,
e solicitar, se você tivesse que fazer uma recomendação, vamos dizer, ao secretário que está aí ao seu lado, o que faria, então? Aproveita, vamos tentar pimentar um pouquinho essa mesa. Só começar a falar que vai. Vai falando que vai. Passou meu tempo. Bom dia a todos. Depois do secretário Catani já colocaram um quadro que era muito negro no Paraná, até 4 anos atrás. A ADI Paraná começa agora, nesses 4 anos, num crescimento muito grande. A gente tinha, há 4 anos atrás, 8 ou 9 jornais diários no interior. Hoje chegamos ao número de 23, com a maior tiragem diária do estado do Paraná, na casa dos 180 mil exemplares dia, superando 2 ou 3 vezes mais a tiragem dos 2 maiores jornais da capital. Importante, hoje somos vistos pelo governo, respeitados pelo governo, com diálogo cara a cara. O secretário, coisa inédita no estado do Paraná, visitou mais de uma vez cada veículo, indo na oficina, na redação, sabendo como é que é a circulação, como é que é os funcionários, como é que se produz. Uma coisa que criamos e que funciona muito bem são as matérias de interesse do estado inteiro. A gente coloca em uma matéria de manchete em rede no mesmo dia. Todos são parceiros, e faz com que essa notícia chegue muito rápido em todos os locais que os grandes jornais não conseguem chegar. Ontem, no discurso do ex-presidente, eu achei que ele fez uma defesa muito boa a nosso respeito. Só que são palavras, nada mais do que palavras, porque, na realidade, a mídia do governo federal, para os jornais do interior, é ínfima. Segundo informações últimas, foi gasto no último ano 2 bilhões,100 milhões de reais. Não sei quanto a mídia do interior recebeu. Mas acho que é uma luta que está acontecendo. E o caminho e o espaço para nós está sendo aberto a cada dia. Realmente, as notícias estão chegando por causa do Jornal do Interior. No Paraná, o maior jornal de circulação não é mais jornal estadual, ele circula na grande Curitiba, região metropolitana, e numa cidade como Maringá, de 400 mil habitantes, ele deve ter 50 exemplares. Quer dizer, acabou essa lógica de que o jornal da capital cobriu o estado inteiro. Regionalmente, nós somos os melhores, sem falta modéstia, e estamos fazendo do Paraná e transformando aquele estado. O ex-governador, além de não distribuir nada para a mídia, não divulgar nada na mídia, agredia os jornalistas, fisicamente, inclusive, maltratava. Ontem, se alguém viu aí, ele, no Twitter dele, ele mandou a Globo e a Veja para aquele lugar. Esse é o tratamento que ele fazia lá no estado, nas cidadezinhas nossas, lá de 70, 80 mil habitantes. O governo Beto Richa, quando subiu, é isso que o secretário falou, disse, vamos começar do zero o relacionamento. Vamos começar com o que ele sempre fala, com respeito. Vamos ouvir e vamos falar. E o Paraná caminha muito bem na área de comunicação. O secretário Catani, um jovem, com uma vontade, uma garra muito grande, e a gente escutou isso e comprou a ideia de que tinha, e todos aqui unidos, a maioria aqui dos jornais prestigiando, e ele sempre com a gente, para fazer uma mudança no Paraná de comunicação. E acho que estamos conseguindo. E o Paraná, para muitos aí, vai servir de exemplo. Temos um outro grande problema que vocês talvez não tenham. Os pequenos jornais do Paraná têm o maior piso salarial de jornalista. Hoje, o piso do jornalista recém-formado é de R$ 2.680. Estamos numa luta muito grande com o sindicato, e essa é também uma coisa que nos preocupa. E há um movimento aí de que se elevar, a gente está tentando diminuir, fazer 2 pisos, porque no Paraná o piso da capital do interior é exatamente o mesmo.
E não tem como ser. São Paulo é diferente. A gente está tentando fazer com isso. E o Sindicato Nacional dos Jornalistas estão tentando, ao contrário, os pisos que são menores, levar aos patamares do Paraná. É uma outra briga que a gente está fazendo, briga no bom sentido, que vamos ver o que acontece. Okay. Mas todos estão de parabéns. Eu acho que a mídia do interior tem vez agora e tem voz. Obrigado. Obrigado, presidente. Só para complementar aqui a mesa, por favor, Amer. Presidente Amer, se tem alguma observação, que seja breve, rápido, objetivo, como sempre. Deu certo. E a turma do Paraná está numa felicidade danada aqui, secretário. Não sei o que aconteceu. Eu acho que aconteceu alguma coisa lá. A parte fica melhor para o senhor, calma. Nós, a gente comenta com o Adriano que a gente vem de um estágio tão forte de Santa Catarina que tem hora que perde a graça, a gente tem que brigar um pouquinho com ele, mas não tem nem argumento. Então, assim, o que eu acho que tem nessa mensagem aqui da conversa? Assim, gente, além do mercado privado, tem 2 secretários, 2 estados que viram que é um investimento bom investir conosco, né? E Santa Catarina, vamos olhar, independente de parte partidária, já vai para 12 anos com esse processo. O nosso secretário, com muita competência, aprimorou aquilo que era para melhorar. E o Paraná tem feito a mesma coisa. Ah, mas tem 2 secretários aí na frente. Eu acho que a Bahia sonha com isso, né, Margarete? O Rio Grande do Sul, né, Eládio? Sonha com isso que Santa Catarina e o Paraná têm feito com bastante propriedade e bastante inteligência. Nós precisamos de grana para tocar o nosso negócio. Nós precisamos de grana para aprimorar, pagar bem e aprimorar. Eu, às vezes, eu brigo com o Adriano Calil, porque ele gosta muito dessa parte de grana, aprimoramento, uma coisa puxa a outra. Então, eu puxo as orelhas dele, porque, às vezes, ele é incisivo e briga até com o secretário. Eu digo, para cá, vamos lá. Então, assim, eu quero fazer uma coisa bem prática aqui. E isso são 2 exemplos que a gente tem que levar para o Brasil, né, Frank? Não é? Nós temos um jornal, temos que ganhar dinheiro e ter parcerias, e que eles ganhem com isso também, na projeção, se reelejam e sejam nossos parceiros, assim por diante. Quem não é nosso parceiro, gente, né, se aprimorem, né, e comecem a nos considerar. Só fazer uma parte aqui, o Adriano está informando aqui que tem um sorteio, tá? Até sorteio vai ter no nosso congresso de tablet, cafeteira e assim por diante, para quem vai ficar até o final. Então, é só uma parte básica aqui, eu sou bem prático nas nossas coisas, né? De ter a parceria e ser uma coisa honesta, conversa, cara a cara, a gente discute lá, é assim, é assado e assim por diante, tá? Então, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Obrigado. Obrigado, Amer. Obrigado, presidente Amer. Eu queria, antes ainda de passar a palavra para o público, só ouvir do secretário Catani e do secretário Santiago, a contrapartida disso. Quer dizer, ontem nós vimos o presidente Lula com alguma resistência, alguma bronca com os grandes jornais. Ele falou ontem, em relação aos grandes jornais, que muitas vezes não facilitam, dão a notícia. Falou do exemplo do ProLuz, né, que com 16 milhões de pessoas no escuro, quando ele fez 15 milhões, um jornal brasileiro de grande circulação, disse, ainda tem 1 milhão de brasileiros no escuro, e não falou dos 15 milhões que receberam luz, receberam energia. Então, eu queria saber de você, secretário, antes de passar a palavra, uma coisa muito breve sobre qual é a bronca, qual é a hora de lavar a roupa aqui na frente dos jornais, o que a gente pode pedir aos jornais? Eu concordo e desconcordo do ex-presidente, né? Eu acho que todos nós aqui temos a obrigação moral, ética, cívica, de levar ao conhecimento da população o que está certo e o que está errado, né? Eu acho que a crítica ela é positiva quando o gestor público, quando o líder, o político cresce, dá a resposta, reconhece eventualmente. Olha, ali tem um bichinho ali, hein? Mas, voltando aqui, eu queria, antes de entrar nesse ponto, eu queria fazer justiça aqui. Um dos grandes exemplos que nós levamos em consideração foi o exemplo de Santa Catarina. Então, o secretário Santiago, ele sabe que Santa Catarina teve um papel fundamental. Vamos aqui ouvir ali o nosso...
Temos um... E Santa Catarina teve um papel fundamental na formatação desse modelo. Mas sobre o aspecto da crítica, sobre o aspecto... Só para avisar, é um sagui, ninguém precisa ter... Saruê, é um saruê, que é um bicho normal aqui do Planalto. Não morde, não come pé de ninguém, nem gente, não está com fome. Ele vai passear aí, que nem a gente está passeando. O importante é que ele leia jornal. Tá numa boa. Né? E anuncie também. Mas só para fechar esse raciocínio, a opinião, a crítica... Ele deve estar mais assustado. Ele veio atrás ele veio atrás de uma PI do governo federal, eu acho. Mas já saiu. Então vamos continuar com fechando o raciocínio do Lula ontem na conversa aqui. É admirável a disposição e o reconhecimento que ele faz à força de cada um de nós no que diz respeito à comunicação regional. Mas é importante a crítica, é importante o governante respeitar a crítica, seja do pequeno ou do grande, da revista, da rede de televisão, para que ele possa crescer. Eu acho que os grandes vão crescer na crítica. E, claro, nenhum de nós pode ser condescendente com desvio de conduta, com desmando, porque o Nelson colocou muito bem, é um dever constitucional do poder público prestar contas do que faz, né? E se está prestando contas utilizando dinheiro público, ele tem que também ter a sensibilidade de ouvir a crítica quando o recurso público está sendo mal empregado. Obrigado, secretário. Muito bem. Secretário Santiago, quer complementar? Eu acho que tem algumas coisas que devem sempre ficar muito claras na relação entre governo e veículos. Por quê? A gente tem sempre duas vias de relação com os veículos, né? Nós temos a via de relação comercial, né, como anunciante, e temos a via de relação com a redação, né, porque o governo sempre é notícia. E agora o Amer não vai me desmentir aqui na frente de vocês, mas faz aproximadamente 1 ano e meio que eu estou na SECOM, e eu, nesse ano e meio, jamais liguei uma vez para ele, para policiar, para reclamar de alguma matéria, de alguma crítica, etc. Né? Eu acho que a crítica, como o Catani colocou muito bem, ela é do jogo. Né? O que a gente não pode tolerar é o mau jornalismo. Né? O cidadão fazer uma crítica unilateral, não dar o direito de resposta para o governo, ou fazer uma crítica, digamos assim, pessoal. Né? Uma crítica ao governo é uma coisa, uma crítica pessoal sempre é outra. E a gente tem que saber diferenciar isso. Agora, quando se pratica o bom jornalismo, a crítica faz parte do jogo, né? E o secretário Catani colocou bem, ela leva ao crescimento das pessoas que são grandes e que entendem isso. Né? Agora, por outro lado, na nossa relação comercial, eu vou pegar um gancho naquilo que o Amer falou aqui, que ele disse que os jornais têm que ganhar dinheiro, realmente tem. Vocês são empresas, vocês não são entidades beneficentes. Né? Vocês precisam ganhar dinheiro. Aliás, as entidades beneficentes também precisam de dinheiro para funcionar. Né? Elas não precisam, teoricamente, de lucro. Vocês precisam ter lucro. A atividade de vocês precisa ter lucro. E a relação comercial entre qualquer anunciante e veículo, ela pressupõe sempre um jogo de ganha-ganha. Ou seja, vocês querem ganhar o dinheiro do anunciante, e isso é justo,